Boa noite a todos. Meus irmãos, é com muito prazer que aqui estou com vocês para nós realizarmos a reunião desta noite de estudo aqui da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. As reuniões espíritas, como reunião de qualquer credo religioso, ela é uma reunião onde as pessoas se reúnem à procura de alguma coisa. A pessoa, quando vai a uma igreja, quando vai a um centro espírita, quando vai a uma sinagoga, quando vai a uma mesquita, dependendo da sua religião, ela vai à procura de alguma coisa. E tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim, que no frontispício de cada casa religiosa está Jesus, dizendo àquelas pessoas que adentram aquela casa: que procuras? Né? E o título é Buscai. Né? Buscar é uma forma de procurar, não é isso? Então nós hoje vamos falar sobre buscai e achareis. As reflexões que vamos fazer, ela cala fundo dentro de nós e vem nos chamar a responsabilidade daquilo que nós devemos construir dentro de nós, à procura da nossa perfeição espiritual. Nós sabemos que essa perfeição espiritual, ela não vem de graça. Ela exige de nós um esforço. Somos nós que trabalhamos pela nossa evolução espiritual, pelo nosso progresso. Deus nos dá todas as condições para que possamos fazer esse trabalho. Mas o trabalho pertence a nós. Somos nós que temos que fazer. É aquela dita reforma interior que todos nós falamos tanto e que é tão importante para nós e que tão difícil também. Dado ainda ao nosso estágio nesse planeta de prova e de expiação, as experiências, os aprendizados, algumas vezes se afiguram de forma difíceis, de forma que muitas das vezes até a força nos falta. E é muito importante que quando essas forças parecem nos faltar, é quando nos procuramos por Jesus. É quando nós procuramos por Deus. E é justamente essa força que nós vamos procurar, e que se nós procurarmos com o nosso coração sincero, verdadeiro, nós vamos encontrar essas forças. Não existe experiência, não existe sofrimento insuperável. Todo sofrimento, toda experiência, ela pode ser superada. Porque nas horas mais difíceis, nas horas onde falta mesmo a força para nós acorremos a Deus, seja lá na religião que for, se for uma religião verdadeira, uma religião que promova o homem, que traga o bem para o homem, se for uma religião assim, na hora que a pessoa procura, ela acha, ela encontra essa força e vence. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que, dando o seu testemunho, mostram a importância de tudo isso para nós. E o que nós estamos buscando? O que nós estamos procurando? Né? Vamos então começar. Passa aí para o primeiro slide. Né? O primeiro slide diz assim: máximas análogas. Porque tem aquela máxima de Jesus, né, que diz assim: buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essas duas máximas, elas são complemento uma da outra. Elas são, né, são os princípios de duas leis: a lei do trabalho e a lei do progresso. Muito bem. Para nós buscarmos, quando nós buscamos alguma coisa, quando nós encontramos essa coisa, o que nós temos que fazer? Trabalhar por essa coisa. E nós nos ajudamos a nós mesmos quando nós metemos a mão no arado. Porque existe aquela pessoa que diz assim: ah, eu queria tanto receber tal coisa, eu estou pedindo tanto a Jesus que me desse isso ou aquilo, mas é incapaz de levantar para poder agir. A parte que nos compete, que é ajudar a nós mesmos, é justamente essa posição de trabalho, de agir, o trabalho da ação. Essa é a parte que nos compete.
Não adianta ficar pedindo e ficar de braços cruzados esperando que a coisa caia do céu, não é? E na passagem de Jesus, ele diz assim, vamos ler aqui do Evangelho, porque as palavras de Jesus, por mais que a gente queira falar, as palavras de Jesus estão sempre acima, né? Ele diz assim, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedem? Muito bem. Essa é a palavra, é o versículo, né, de Mateus, capítulo 7, item 7 a 11. Versículo 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Está ali, a lei do trabalho e a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É aquilo que eu pensei. A pessoa é muito inteligente. Ela tem uma capacidade imensa. Mas se ela não agir, o que ela vai produzir? Nada. Então o trabalho põe em ação as forças da inteligência. É o trabalho que faz o homem progredir. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento. O homem primitivo, ele só pensava em se alimentar, em se reproduzir. A preocupação dele era só essa. Dos meios de preservar-se da intempérie e de se defender dos seus inimigos. Essa era a principal preocupação do homem primitivo. Deus, porém, lhe deu mais do que o outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impede as pesquisas dos meios de melhorar sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, o homem, né, o espírito encarnado lá como primitivo, ele tem somente essa necessidade. Mas ele é diferente do animal. Porque ele já tem dentro dele, que Deus já pôs lá dentro dele, o desejo do melhor. E é esse desejo do melhor, essa inteligência que ele já tem, superior à dos animais, é que faz ele progredir, é que faz ele trabalhar, é que faz ele ir para frente, para ele não ficar parado onde ele está. É esse motor que tem dentro de nós, de querer sempre o melhor, é que faz com que nós caminhemos. Passa o slide 2 agora. O progresso. O progresso individual se faz com o progresso da humanidade. Então, o que acontece? Os homens progridem individualmente, cada um progride individualmente. O produto desse conjunto vai formar o desenvolvimento da humanidade. Porque a humanidade é formada de nós formamos a humanidade, de seres humanos, não é isso? Então, a soma do desenvolvimento desses seres humanos vai resultar no progresso da humanidade. É trabalho do homem. Deus não interfere naquilo que compete a nós fazer. Deus já fez a parte dele. Ele criou o universo, né? Criou o mundo aí pra gente, nos criou também, já fez a parte dele. Já deu toda a ferramenta para que nós possamos trabalhar.
mas ele não faz a parte que nos compete. A parte que nos compete somos nós que temos que fazer. É trabalho do homem, via pré-existência e reexistência da alma, em realizações até imperceptíveis em cada participação no curso da vida. Então, o que ele quer dizer com isso aí? Que esse trabalho é nosso, com a nossa pré-existência e a reexistência da alma. Nós já existimos antes dessa vida que estamos vivendo e vamos viver outras para frente. E é isso que resulta o progresso. Nós vamos saindo de uma posição para outra e progredindo. Porque, vejamos bem, se nós fôssemos olhar assim, tem doutrinas que dizem assim, que a alma só tem uma vida assim, uma encarnação só. Nasceu, morreu, pronto, está decidido o futuro dele. Muito bem, então Kardec entra com a seguinte lógica, né? Com raciocínio. Se o homem tivesse somente uma encarnação, havia motivo para nós termos evoluído da barbárie, da selvageria, do homem primitivo, para o homem que nós estamos vivendo hoje? Não havia lógica nisso. Por quê? Porque toda vez que o espírito desencarnasse, ele voltaria com as mesmas, quando ele morresse, os espíritos que iam reencarnar, novos ali naquele corpo, que não eram os mesmos que morreram, mas outros, eles iam ficar na mesma posição que os outros que morreram. E os outros também na mesma posição, não ia haver progresso. Agora, se os espíritos que morrem, eles voltam, o que acontece? Ele aprende um pouquinho naquela encarnação, desencarna, passa um tempo no mundo espiritual e volta novamente. Ele já não volta como ele era antes, ele já aprendeu um pouquinho, aprende mais um pouquinho, novamente. Passa um tempo na espiritualidade, reencarna novamente. Já vai voltar melhor um pouquinho mais. E assim vai, de passo a passo, desenvolvendo a sua capacidade, a sua inteligência, e aí resulta no progresso que nós vemos hoje. Então, até essa evolução que nós temos, esse progresso que nós demonstramos, vem até corroborar e confirmar a lei da reencarnação, que é o único meio que pode explicar o progresso da humanidade. É a reencarnação. Então, nós passamos da barbárie à civilização material, e da civilização material à civilização moral. A civilização moral, nós vamos chegar à angelitude, não é? Vamos chegar ao nível tal de evolução, o máximo que um espírito pode comportar, que é a perfeição. Então, tudo isso está encadeado, não acontece de uma hora para outra. E somos nós que construímos isso, com as ferramentas que Deus nos dá. Voltando com o progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Foi aquilo que nós estávamos falando. É isso? Então o progresso, muitas das vezes, é imperceptível. Não dá nem para a gente sentir. Nós só vamos conseguir ver o resultado de um progresso da humanidade quando nós formos recuar lá para trás. De uma encarnação para outra, o movimento é tão pequeno que nós não sentimos. Nós estamos num mundo hoje de tecnologia. Olha, nós temos hoje o computador, no caso, a internet, que é uma coisa fantástica. Há 100 anos atrás ninguém sabia falar, ninguém sabia de internet. A ciência da medicina, há 100 anos atrás, não podia nem sonhar que hoje fosse ter uma medicina como nós temos hoje. Mas o que? 100 anos? Então, em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é muito pouco. E se nós formos montar há 1000 anos atrás, a coisa ainda fica mais patente ainda. Não é isso? O progresso é muito maior. Mas é assim. Nós só conseguimos ver se nós recuarmos a uma data bem mais distante do que a que nós estamos vivendo. E partindo desse princípio, nós chegamos à seguinte conclusão. Daqui a 100 anos, como nós vamos estar? E daqui a 1000? É o progresso. Isso aí, nós ainda não sabemos. Mas já temos ideia do que pode acontecer. Não é isso? Seguindo a orientação e o princípio dessa lei de progresso. Passa aí para o terceiro slide.
não trabalhar. Se Deus isentasse o homem do trabalho, de trabalhar com o corpo, os membros se atrofiariam. De trabalhar com a inteligência, o espírito permaneceria na infância. Então o trabalho, que muita pessoa abomina, né? Tem pessoa que abomina o trabalho, ele é muito importante para o nosso progresso. O que acontece, por exemplo, uma pessoa, isso aí a gente pode ver em muitas situações aí, se ela ficar muito tempo sem usar as pernas, por exemplo, conheço pessoas que ficou internada muito tempo numa UTI, quando ela voltou, ela tomou consciência, que ela melhorou, ela levou um tempão para aprender novamente a caminhar. Por quê? Porque as pernas dela ficaram 20 e poucos dias sem se movimentar. Os membros se atrofiam. Se não deixasse se o homem não trabalhasse com o corpo, os membros dele se atrofiariam. Isso é verdade, gente. Nós precisamos movimentar o esqueleto. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos movimentar. Isso é progresso. E as pessoas têm tanta ojeriza ao trabalho. Tem pessoas que têm ojeriza ao trabalho, né? Então eu quero saber quem inventou o trabalho. Tem pessoas que ficam procurando quem inventou o trabalho. Ora, foi a bondade de Deus, né? Para poder nos dar uma ferramenta para o nosso progresso espiritual. E de trabalhar a inteligência, o espírito permaneceria na infância. Se não, o homem não trabalhar para progredir intelectualmente, não progredir pela inteligência, ele vai continuar toda a vida naquela situação lá atrasada. Não é isso? Por esta razão, os espíritos não poupam os homens. É por esta razão que os espíritos, por exemplo, aquilo que nós temos que fazer, eles não vêm fazer por nós. Somos nós mesmos que temos que fazer. Por quê? Porque nós temos que construir a nossa evolução, a nossa inteligência. Nós, produzindo a nossa inteligência, trabalhando pelo nosso progresso, nós vamos ter o merecimento daquilo que fizemos. Se vier tudo de graça, se vier já tudo pronto, não tem até um ditado que diz, a pessoa que recebe o dinheiro, que ele não trabalhou muito por ele não dá tanto valor. Mas se você tem os seus bens, resultante do trabalho árduo, disciplinado, de tempo, você leva, aí você dá um valor danado. Não, eu tenho aquela casa bonita porque eu trabalhei muito, meu amigo, para conseguir. Eu tenho meu carro porque eu trabalhei a beça, pensando o quê? Então dá um mau valor. O outro que não sabe o que é isso, que ganha de presente, que ganha fácil, o que é? É só um carrinho. Coisa boba. Essa casa essa casa compra outra. Não soube o valor, não soube o sacrifício que foi adquirir aquilo. Então é por isso que Deus não faz nada pela gente. Ele deixa que nós façamos para poder nós valorizarmos e sermos os artífices do nosso próprio progresso. Essa é a determinação do Criador. Ele não tira o homem dos trabalhos, das pesquisas, das descobertas, das invenções. Hoje nós temos aí o avião, hoje nós temos as grandes descobertas, né? As pesquisas na área da ciência e tudo, o trabalho árduo do homem. Conta-se que Edison, quando estava trabalhando para descobrir a lâmpada elétrica, né? Inventar a lâmpada elétrica, todo mundo aqui conhece aquela lâmpada elétrica antiga que tinha aquele filamento. A gente olha a lâmpada assim, tem aquele fiozinho ali dentro. Aquilo aí é o seguinte, a corrente elétrica ela fecha ali dentro, o positivo com o negativo, e fica incandescente, aquele fiozinho, aquele aramezinho fica incandescente. Aí ele emite uma luz, ali dentro tem um vácuo, e vem a claridade, vem a lâmpada elétrica. Ele já sabia que esse processo conseguiria fazer a lâmpada elétrica. Mas a dificuldade era encontrar justamente o material que ele pudesse fazer aquele filamento. Por quê? Porque quando ele mandava a corrente elétrica, o filamento fundia. Aí ele encontrou um outro produto lá que ele botou, já demorou mais uns minutos. Depois botou um outro, já melhorou mais um pouquinho, mas, poxa, não podia ser, né? Tinha que ser um produto que resistisse mesmo à corrente elétrica ali, sem que fundisse imediatamente. Você vê que as lâmpadas antigas, quando queimava, a gente olhava, aquele fiozinho estava arrebentado, né? Ele fundia a lâmpada.
Aí ele já estava tentando, olha, Deus não dá pronto, né? Deixa que o homem queime as suas pestanas lá, gaste a massa cinzenta. Ele não dá de graça, ele exige que a pessoa se esforce. E está lá o Edison, tentando descobrir o filamento para a sua lâmpada elétrica. Aí um dos seus cooperadores, que trabalhava com ele no laboratório dele, falou assim: professor, eu acho que o senhor não vai chegar a lugar nenhum. O senhor já está com mais de 1000 e tantas tentativas e até agora não conseguiu nada, professor. Ele falou assim: como que eu não consegui nada? Consegui. Eu já tenho 1000 e tantas tentativas erradas. Quem vier após mim, não precisa mais andar essas 1000 e tantas tentativas. Porque tudo que ele fazia, ele anotava. Os cientistas mesmo, aqueles que inventam mesmo, tudo que eles fazem, eles anotam. Então, o que ele quis dizer? Se eu morrer agora, se eu parar com a pesquisa agora, outro que vier após mim fazer a pesquisa já vai partir daqui. Já vai ganhar um bom tempo. E conta-se que na próxima tentativa que ele fez, ele encontrou o filamento próprio. E deu-nos a lâmpada elétrica. Não foi fácil. Foi trabalho de muito sacrifício. Acho que também vocês já viram falar aqui na Madame Curie, que foi uma cientista francesa que descobriu o rádio. Muito bem. O rádio é um elemento químico, tá? O rádio. Ela fez um trabalho de pesquisa na França, na Universidade de Sorbonne, deu a ela uma parte lá um barracão grande, para que ela pudesse fazer as suas pesquisas nessa área. E ela levou anos e anos e anos trancada dentro daquele laboratório, fazendo pesquisa sobre o rádio. Conclusão: ela ficou doente por causa das pesquisas. Deu-nos a descoberta importante do rádio, que ajudou tanto a medicina, ajudou tanto o nosso progresso na Terra. E morreu porque pegou. Foi contaminada. Deu a vida dela, né? Olha como é que Deus não faz a parte que nos compete, mas ela desencarnou, ela não vai reencarnar outra vez? Ué, é o progresso. E assim é, gente. Deus não faz aquilo que é a parte dos homens. Ele dá a ferramenta, ele dá o produto para você fazer, mas deixa por sua conta esse trabalho. Em todas aquelas 3 partes ali, se nós formos procurar pesquisa sobre ela, nós vamos encontrar que todas elas trazem essa dificuldade, esse trabalho, esse esforço que exige do homem. E só aqueles que são realmente perseverantes, que acreditam, porque o Edison acreditava, né? 1000 e tantas tentativas, ele acreditava que podia fazer. Tem que acreditar. Os espíritos não vêm ensinar o homem a lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então, é muito importante que nós tenhamos dentro de nós, porque é isso que nos movimenta, é isso que nos empurra para frente, é essa certeza, essa fé, essa coragem de trabalhar, de agir, é que vai fazer com que nós consigamos caminhar. Aquele que fica sentado lá, aquele que não procura, aquele que não se esforça, aquele que não trabalha, não pode ganhar o salário do trabalhador. Não é isso? Vamos passar então para o 4 agora. Ajuda-te do ponto de vista moral. Ajuda-te do ponto de vista moral, podemos pedir luz para clarear o caminho. Bem, quando nós falamos aqui que nós é que temos que fazer a nossa parte, mas nós ainda somos muito fracos. Nós ainda não temos toda a capacidade de agir. Muitas das vezes, quando nós queremos fazer determinadas coisas, nós precisamos da ajuda de outras pessoas que têm mais capacidade que nós. Então, o que nós fazemos? Nós vamos ao encontro daquele que tem mais capacidade, que tem condição de nos ajudar, e vamos pedir ajuda a ele. E quem nós vamos pedir ajuda, geralmente? A Deus. Através das nossas súplicas, através das nossas preces, do nosso pedido. E o que nós podemos pedir a Deus? Luz para clarear o caminho. Senhor, eu quero fazer determinada coisa.
mas eu preciso muito de ter discernimento, entendimento. Eu preciso muito que venha uma luz clarear o meu caminho para que eu não entre pelos caminhos errados. Eu preciso dessa ajuda. Deus manda. Forças para resistir o mal. Todos nós vivemos abraços com dificuldade no mundo e muitas das vezes, muitas portas que não são importantes para nós, às vezes se abrem. Se escancaram diante de nós. E muitas das vezes, a crueldade, a maldade, também vem ao nosso encontro nos atacar. Forças para resistir o mal. Eu sei, Senhor, que eu vou passar por dificuldade. Eu sei que eu vou ter perseguições. Eu sei que vou ter facilidades que podem me levar por caminhos que eu não posso seguir. Que no caso seria a maldade. Dá-me força para que eu possa resistir isso. Essa força virá. Assistência dos bons espíritos. O que é que nós fazemos? Hoje, quando nós começávamos a nossa reunião, nós falávamos da importância de uma reunião espírita. De uma reunião de qualquer credo que eu falei no caso, né? Porque toda religião boa, que leva o homem ao bem, ela é boa. O que eu falei? Que nós estamos aqui reunidos e na nossa prece nós sempre fazemos o quê? Pedimos as assistências dos bons espíritos. Se nós formos fazer determinada coisa e que essa coisa realmente é uma coisa boa, é uma coisa correta, é uma coisa certa, peçamos a assistência dos bons espíritos. Isso vai nos trazer o quê? O sentimento de humildade, porque se eu não preciso da ajuda de ninguém, se eu acho que eu sou autossuficiente, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo vaidoso. E quem é de nós que pode ser tão autossuficiente assim, né? Eu acho que nós ainda temos muita falha ainda, precisamos muito de ajuda ainda. Então nós pedimos a assistência dos bons espíritos, que são nada mais, nada menos do que aqueles irmãos nossos que já evoluíram mais do que nós, já estão num nível de evolução superior ao nosso e que vêm nos ajudar. Assim como nós também muitas das vezes ajudamos um companheiro que nos vem pedir ajuda. Quantas vezes nós somos solicitados por uma pessoa ou por outra, na nossa vida toda que a gente vive, me ajuda assim, assim, você vai lá, procura ajudar a pessoa. Assim também tem aqueles que nós procuramos o socorro, pedimos ajuda, e eles vêm e nos ajudam. Isso é corretíssimo, isso é certíssimo. Tá? E são essas as coisas que nós podemos pedir a Deus. Porque como eu falei, mas o trabalho é nosso. Mas nós precisamos de força para resistir ao mal, de luz para não cairmos, assistência dos bons espíritos e os bons conselhos dos bons espíritos. Isso tudo nós precisamos. Porque uma das coisas mais importantes para o nosso progresso é justamente a humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Porque a pessoa que não é humilde, ele não vai ter certeza em ninguém. Ele já sabe para que eu vou ajudar ele. Agora, não, fulano, eu preciso da tua ajuda. Mas não é só falar que precisa da ajuda. É nos seus atos, na sua vida, no dia a dia, nas suas experiências de vida, mostrar essa humildade. Porque falar da boca para fora não vale nada. Você tem que mostrar nos seus atos que você precisa de ajuda. Você tem que mostrar nos seus atos que você é inferior, está abaixo daquele que pode te ajudar. Porque quando nós pedimos ajuda a alguém, é porque nós sabemos que nós estamos em alguém que tem mais condições que nós, né? Nós sabemos. Ninguém vai procurar, por exemplo, eu preciso de uma ajuda, eu vou procurar alguém que sabe menos do que eu? Tem que procurar alguém que sabe mais do que eu. Eu quero saber matemática, eu tenho que fazer uma prova de matemática. Eu vou procurar alguém que sabe menos do que eu? Tenho que procurar um professor de matemática, que sabe muito mais do que eu. Não vou procurar um que sabe menos. Certo? Então, se eu vou pedir ajuda dos espíritos, eu tenho que pedir de espíritos que estão acima de mim, que têm condição de me ajudar. Porque às vezes às vezes eu peço ajuda e vem um espírito igual a mim, e não tem condição, eu também estou precisando, meu irmão. Também estou precisando de ajuda. Então, quem vem nos ajudar são aqueles que estão acima de nós. Aqueles que já estão mais à frente, já progrediram mais que nós. E eles vêm prazerosamente. Porque isso é um dos trabalhos que ele realiza no mundo espiritual.
é trabalhar para ajudar o seu próximo aqui na terra. Eles dizem mesmo, chegam a falar, não se envergonhem de pedir, pedem mesmo, porque esse é o nosso trabalho. No Evangelho, lá na frente, no outro capítulo, tem isso. Os Espíritos falam, pedem porque nós estamos aqui para fazer isso. E se pedir com verdadeira sinceridade, se pedir com confiança, com fé, a ajuda vem realmente para nós. Ele diz assim, vamos passar então para o quinto slide. Esse slide aí é uma parte muito interessante do Evangelho, quando Jesus fala, observai os pássaros do céu. Porque determinada pessoa estava muito preocupada com as coisas da terra, preocupado com o que ia ter, com o que ia não ter, com o que não ia ter. E Jesus falou para ele assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consomem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde acheis de comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todo o seu esforço, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, essa parte, ela é muito importante. Porque nós damos muito valor às coisas materiais. E quando Jesus fala assim, observar os pássaros do céu, a primeira impressão que nós temos é o seguinte, ó, vamos ver ali, não é negar a providência, o trabalho e o progresso. É aceitar, contentar-se com o que tem, bastar-se com o necessário, não reclamar o supérfluo. Porque a primeira coisa que tem, a pessoa que é ocioso, a pessoa que quer as coisas fáceis, fala assim, mas eu não vou fazer nada não, porque Jesus falou que o pássaro do céu não colhe nem semeia, e Deus alimenta. Então eu vou ficar aqui igual o pássaro do céu, esperando que Deus mande o alimento para mim. Mas Jesus usou isso aí como uma figura de linguagem. Isso é uma metáfora. Ele não quis dizer diretamente que o homem tem que fazer assim, ele deu um exemplo. Não é isso? Então, quando ele fala assim, observar os pássaros do céu, como Jesus falou, que não semeia, não é negar a providência, o trabalho e o progresso. É aceitar, contentar-se com o que tem, bastar-se com o necessário, não reclamar o supérfluo. Vamos olhar um para o outro. A previdência divina, não, a previdência, aquilo que você, por exemplo, faz para se prevenir de alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que compra alimentos e guarda na sua despensa, né? Ele está provendo a despensa dele lá. É uma previdência. Nós, quando nós trabalhamos, nós pagamos todo mês o INSS. É a previdência. Jesus não falou assim, não se preocupe não, que daqui a 65 anos você vai ter todo mês um dinheiro para você se sustentar. Não. Criou a previdência. Criou a previdência. O trabalho. Fica quietinho aí, igual o pássaro do céu, não faz nada para ninguém não, que a comida vai vir na tua boca. Ele não quis, com isso, falar contra o trabalho. Né? O progresso. Dizer que nós íamos ficar ali parados porque não precisava nada, vai vir tudo pronto, não é isso? Ia negar a lei do progresso. É aceitar, contentar-se com o que tem. Porque olha só, uma coisa é nós termos o necessário para nós, é nós termos o nosso, outra coisa é nós querermos além daquilo que nós temos, e que é o necessário para nós. Bastar-se com o necessário.
É muito importante a pessoa saber viver com o necessário. Tem muitos exemplos de pessoas que, se ele tem o necessário para ele viver, ele não precisa se preocupar, ficar preocupado em ter mais, em ter mais. Foi nessa parte que Jesus falou, não acumuleis tesouros da terra. Por quê? Se a pessoa está preocupado, se ele quer além do necessário, o que acontece quando ele deixa esse corpo que ele vai embora? Ele vai levar tudo que ele tem? Não. Vai ficar tudo aí. Foi o que aconteceu lá do homem, que ele juntou tesouros, fez aquele monte de celeiro lá, encheu de trigo, né? Com aquela produção toda. No final, ele morre. Ele disse, o que adiantou você juntar todo esse tesouro? Aí Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra. Porque a tesouro da terra, a traça rói, o ladrão vai lá e rouba, a ferrugem consome, mas entesourai tesouros no céu, que é o tesouro do sentimento, do coração, do desenvolvimento da nossa inteligência, de tudo aquilo que nós não perdemos quando nós levamos conosco. O que é material que nós temos, fica aqui. Mas aquilo que é nosso realmente, né? Isso vai conosco. Quando nós desencarnamos, o que nós levamos conosco? A nossa inteligência, porque o espírito é inteligente, essa inteligência continua com ele. Ele vai levar os bons sentimentos que ele desenvolveu dentro dele, as virtudes que ele conseguiu desenvolver, tudo isso ele vai levar com ele. As boas ações que ele praticou, ele vai levar com ele. O bem que ele fez, tudo que ele fez, ele vai levar com ele. Agora, a casa que ele tem, o corpo dele, vai ficar aqui, ele não vai levar nada. Então, basta viver com o necessário. E esse necessário também é uma coisa muito interessante, porque isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa que vive lá no sertão, o necessário para ele é um. O outro que já vive na cidade, o necessário é outro. Tem até uma história de um grande filósofo grego. Ele morava numa feira. E ele queria provar que ele vivia com o mínimo possível. Aí ele vivia na feira, no final se alimentava lá com o que as pessoas davam a ele, e ficava ali, vivendo naquele... Um dia ele foi beber água. Quando ele chegou na fonte, ele chegou com a canequinha dele, foi lá, encheu a canequinha d'água e bebeu. Ele olhou para o lado, chegou um menininho assim, que fez aquela concha com a mão assim na água assim, e bebeu. Ele disse, não precisa dessa caneca, não, jogou fora. A que ponto chegou, né? Ele já viu que aquela caneca para ele já era o supérfluo. Porque ele já tinha uma natural que Deus deu a ele, que era a mão dele, foi lá e bebeu a água. Então ele queria, mas ele era um teórico, né? Ele queria provar, ele queria deixar ensinamentos, experiências. Não vamos, claro, levar isso para a nossa vida. Nós temos, o que eu estou mostrando aqui é o exemplo do que seja isso, né? E o supérfluo, né, que nós já estamos falando aqui, viver com o necessário, o supérfluo é uma coisa que nós não devemos cultivar na nossa vida, porque toda vez que alguém tem o necessário e mais alguma coisa além daquilo, vai faltar para alguém. Por quê? Se a lei de caridade diz que nós temos que distribuir as coisas igualmente, então, aquele que acumula demais, vai faltar para alguém. Nós temos que aprender a viver isso, a compreender isso. Que o supérfluo, o exagero, nós possuímos em exagero, não está dentro da lei divina. Não está dentro. As consequências. Se nós pararmos, negarmos, vamos viver no primitivismo, na inatividade. Porque nós vamos ser previdentes, nós vamos nos preocupar com as coisas, vamos ser perdulários, não vamos ser previdentes, não vamos trabalhar, não vamos progredir, naturalmente. Nós vamos viver como primitivos na inatividade. Se nós aceitarmos, né, fraternidade entre os povos, alimento para todo o planeta. Fraternidade entre os povos. Olha, gente, isso aí é uma coisa tão falada, né? Mas será que nós temos fraternidade entre os povos? Será que as nações elas já são fraternas umas com as outras? A gente sabe que não, né? Cada um está querendo puxar a brasa para a sua sardinha. E isso não é só em relação aos governos, em relação às próprias pessoas.
Por exemplo, tem pessoa que não gosta de determinada pessoa de um determinado país. Eu conheço pessoas que não gostam de estrangeiro. Não, porque estrangeiro, não sei o quê, não gosta de estrangeiro. E a fraternidade entre os povos? Não é? É muito importante para que nós consigamos o nosso progresso espiritual. A fraternidade entre os povos. Alimento para todos no planeta. Nós já produzimos o suficiente para que todos tenham comida na mesa. A Terra já produz o suficiente para alimentar a população. Há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, teve um cientista que falou que quando nós chegássemos no ano 2000, que os homens iam se devorar uns aos outros, porque ia faltar alimento para as pessoas. Ia ser um nível tal que as pessoas iam se devorar umas às outras. Isso é uma coisa horrível. Ele estava falando como se fosse o apocalipse mesmo. Conclusão, nós já estamos em 2016, né? E a Terra produz o suficiente para alimentar toda a humanidade. Fruto de quê? Do trabalho do homem. Porque nesse período que ele falou isso até hoje, as ciências agronômicas teve um salto quântico. As ciências agronômicas. A ciência veterinária, zootécnica, né, que trabalha com os animais, teve um progresso imenso. Então, aquilo que a Terra precisava produzir, ela produziu. Mas ainda existem irmãos nossos que passam fome. Na África e na Ásia pobre, aquela parte da Ásia também que é uma pobreza muito grande, existem nações quase inteiras de pessoas que estão mal alimentadas e de outras que nem comida tem para comer. Resultado de quê? A Terra não alimenta, não tem alimento para todos? Tem, mas acontece que o homem ainda é egoísta. Então nós temos que desenvolver o que agora? Nós já desenvolvemos a capacidade de produzir. Temos agora que desenvolver o sentimento do coração, a fraternidade. O progresso material nós já conseguimos. Mas só o progresso material sozinho, o que acontece? Acontece isso. A Terra produz o suficiente para alimentar todo o planeta e nós encontramos uma quantidade imensa, não são pouca gente não, gente, são milhões e milhões de pessoas passando fome na Terra. Vamos então desenvolver o quê? A fraternidade, o amor no nosso coração. O homem precisa dos dois progressos. O progresso intelectual, material e do progresso espiritual, do progresso moral. Porque só um sozinho não vai adiantar. Tem que ser duas coisas. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então, quando Jesus falou isso, ele disse isso. Estava querendo dizer nesse sentido. De que as coisas materiais são importantes? São. Mas as coisas espirituais são mais importantes ainda. Por quê? O que nós falamos no começo aqui? Quando nós morremos, nós vamos levar as coisas espirituais, as coisas do espírito. E as coisas materiais não. Então, qual é a mais importante? Aquela que vai permanecer conosco eternamente, que são as coisas do espírito. Vamos viver as duas? Vamos. Mas vamos saber dar o verdadeiro valor a cada uma, o valor que ela merece. Vamos passar então para o outro slide. O 6. Decretar a caridade. Então nós já praticamente já falamos sobre isso aqui. De decretar a caridade, não é? Porque nós estávamos falando da falta de amor, por isso que não passa fome gente na terra ainda, né? O que a terra produz? Alimentará a todos os seus habitantes. Nós já estamos falando isso. Mecanismo. Administrar pelas leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. O dia que a terra for administrada pela lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo, estará resolvido todos os nossos problemas no mundo. Exemplo, o supérfluo cobre a insuficiência, a riqueza produz para todos. Quando aquilo que sobra for levado para aquele que falta, e quando a riqueza produzir para todos, aí nós estamos com a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. É muito importante isso aí, porque
o problema o problema daquilo que a pessoa produz, o supérfluo, né? O supérfluo cobre a insuficiência. Então, houve uma vez um caso muito interessante, que era o leite. O leite, ele teve um aumento, um preço do leite, baixou muito. O preço do leite chegou a um preço muito baixo. E os produtores, aqueles que produziam leite, não venderam leite, porque não valia a pena vender o leite. Alguns pegavam leite e distribuíram nas casas de caridade. Teve muitos que fizeram isso. Produtores que iam lá nas casas de caridade, as pessoas estavam precisando distribuir. Mas teve uns que pegou o leite e jogou fora. Jogou fora. Vai ter que responder por isso, não vai? A pessoa que faz isso vai ter que explicar por que fez isso. Vai ter que explicar. Então o supérfluo cobre a insuficiência. Não é isso? Porque quando sobra num lugar e falta no outro, e você pega desse que está sobrando aqui, desse supérfluo aqui, e cobre o que está deficiente no outro, você equilibra a coisa. É por aí que tem que ser. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Claro. Não adianta, vou baixar aqui agora, fazer a nova Constituição do Brasil, vamos convocar uma nova Assembleia Constituinte, e lá vai ser escritas as leis da caridade. Olha, uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição, amar ao próximo como a si mesmo. Sabe que não pode ser assim, né? Por quê? Porque, como diz ali, ó, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Aquele livro ali é um livro de leis, leis materiais. Não é por ali que vai se decretar. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar neles. Então, não é por lei, não é por decreto, que nós vamos dizer que o homem tem que ser caridoso. Não é por aí. O homem tem que ser bom, equitativo, prestativo, trabalhador. Não é por lei. É pelo esclarecimento espiritual. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando, estamos nos reunindo para estudar o Evangelho e tal. Isso é que vai fazer nos melhorar. Que vai fazer o que as leis materiais não fazem. Elas só tomam conta das relações dos homens dentro da sociedade. Mas na parte sentimental, na parte do sentimento, na parte espiritual, ela não interfere. E essa parte espiritual, a parte do sentimento, ela só vai surgir quando nós começarmos a trabalhar entre nós esse sentimento. E geralmente só acontece isso quando a dificuldade é muito grande. Porque quando as coisas estão muito bem, correndo tudo bem, as pessoas nem se preocupam com isso. Mas quando as coisas ficam difíceis, aí as pessoas correm. E nós estamos numa época dessa. Está todo mundo atrás procurando, porque a coisa está apertando. E é por ali, e o que diz? Ao Espiritismo fazê-la penetrar neles. Então, cabe ao Espiritismo, através da explicação, através dos ensinamentos, fazer com que esse sentimento entre no coração do homem. Aí sim, aí vai estar resolvido o problema do nosso planeta. Vamos passar para o último. Não vos afadiguei pela posse do ouro. Aplicação moral. Não violenteis nenhuma consciência. A gente não pode forçar ninguém a nada. Cada um tem a sua liberdade. Não forceis a ninguém para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Ninguém é obrigado a ser espírita. É espírita quem quer. Nós sabemos que isso aí não era verdade na nossa humanidade há séculos atrás, onde as pessoas eram obrigadas a ter uma determinada religião. E a maioria das religiões, as outras religiões, elas acham que elas estão com a verdade e que por isso todo mundo tem que pertencer a ela. Tem que ser dela. Se não for, está perdido. Essa é a teoria. A minha religião salva, a sua não. Enquanto tiver esse problema, o que vai acontecer? Não vai haver paz.
Nós vemos aí o fundamentalismo islâmico fazendo atrocidades por aí. Nós vemos as brigas religiosas entre as religiões, umas atacando as outras, por causa dessa intolerância. Porque a pessoa quer fazer o outro pensar igual ele. Não, a minha religião é que está certa. Você tem que ser da minha religião, porque a minha é que está certa. Se você ficar na sua, a sua está errada. E por você estar errado, você merece ser perseguido, merece ser, sofrer, merece passar por todo tipo de dificuldade. Porque você não é da minha religião, a minha que é certa. Não anematizeis os que não pensam como vós. É aquilo que eu falei. Excomungar as pessoas. Não, eu não gosto. Eu sou espírita. Não, eu sou católico. Então eu não gosto de você, não. Não gosto de você porque você não é espírita. Não. Anatematizar, né? Excomungar a pessoa. Você está perdido, você vai para o inferno, você faz não sei o que lá mais, porque você não é da minha religião. Anematizar. Não podemos fazer isso. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Claro, se uma pessoa vem nos procurar, se nós estamos com a nossa casa aberta e a pessoa vem procurar o esclarecimento da doutrina espírita, vamos abrir o nosso coração, abrir as portas da nossa casa, vamos recebê-los, fazer o que nós possamos fazer para ajudá-lo, passar para ele as informações que ele precisa, da explicação da doutrina e tudo. Agora, se a pessoa deixar tranquilos que nos repelem, aqueles que acham que nós estamos errados, aqueles que acham que a nossa religião não é a mais certa, aqueles que não nos aceitam, vamos deixar ele lá, o pensamento dele. Esse deve ser o comportamento nosso. Porque o que eu não estava falando no começo? O progresso do individual, então não adianta você querer mandar na vontade do outro. Se o progresso é individual, ele só vai ter a consciência dele quando chegar o momento dele. Quando ele chegar ao nível de desenvolvimento moral o suficiente para ele entender aquilo. Antes não adianta você querer meter na cabeça dele porque ele não vai entender. Então se não vai entender, deixa ele lá no pensamento dele. Fica no teu e respeita. Tenha consideração. Tenha compreensão. Né? Esse deve ser o caminho de todos nós. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso estudo da noite de hoje. E, mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos e deixar aqui o nosso abraço fraterno a todos vocês e o sincero desejo de que nós possamos continuar no nosso trabalho de desenvolvimento, de nossa reforma interior, porque nós ainda somos muito falhos, muito fracos, necessitamos muito da ajuda uns dos outros. Nós precisamos do nosso grupo ter um sentimento de fraternidade uns com os outros. Nós estamos aqui para isso. O que nós estamos falando ali? Quando nós começarmos a desenvolver o sentimento de fraternidade entre os homens, o mundo vai mudar. Se nós não podemos fazer esse movimento no mundo todo, façamos pelo menos no nosso grupo. Daqui desse grupo faz o outro grupo, do outro grupo, no outro grupo, daqui a pouco a humanidade está transformada. É assim que nós vamos conseguir chegar aonde nós todos desejamos. Então, eu desejo a todos vocês muita felicidade e muita força para que vocês possam vencer as experiências que vocês vieram passar, vieram viver aqui nessa encarnação. Tá? Que Jesus nos abençoe.